Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo aqui no nosso canal da Paróquia São José Vespasiano. Como nós nos comprometemos, nós estaremos durante 4 terças-feiras estudando sobre Pentecostes, tá? No finalzinho do mês, domingo, dia 31, passados os 50 dias dessa solenidade da Páscoa, desse tempo pascal, nós estaremos celebrando o Pentecostes. Então, para a gente entender Pentecostes, a gente que tem uma visão, tem uma ideia do que seja, a gente tem uma tradição que nos diz o que é Pentecostes, para que a gente se aprofunde mais, a gente precisa entender melhor, né, de onde veio essa festa, como ela aconteceu, em quantos momentos na história ela foi importante e, principalmente, a sua fundamentação bíblica, né? Porque, de fato, ela é uma festa bíblica, ela tem a sua origem no judaísmo e segue todo um esquema que está dentro de um outro grande esquema que é composto pelas solenidades judaicas. Então, o nosso esquema vai ser o seguinte: hoje nós vamos estudar sobre as solenidades judaicas e a sua instituição, tá? Nós vamos ver o fundamento, quem fundamenta, quem institui, o que se propõe com essas solenidades. E aí a gente vai entender onde se encaixa a festa, a solenidade de Pentecostes, tá bom? Na próxima semana, nós vamos ver exatamente a relação Páscoa-Pentecostes, porque a gente, já estou dando um spoiler, tá? Uma solenidade complementa a outra, tá bom? A gente vai entender que elas fazem parte do mesmo ciclo. Em seguida, nós vamos ver o Espírito Santo como promessa, os vários textos bíblicos do Antigo Testamento, que essa promessa do Pai, ela começa a surgir, ela é feita, tá? E claro, por último, nós vamos estudar definitivamente a manhã de Pentecostes, o que aconteceu naquela manhã, o texto que fala sobre essa manhã e, claro, as leituras que nós podemos fazer sobre esse texto. Tá bom? Você não precisa decorar agora todo esse esquema, eu só estou dizendo para que você entenda que nós teremos muito assunto, muito conteúdo para a gente estudar essas 4 semanas. Já dá para perceber que é muito conteúdo, então, como nós temos uma pretensão de fazer um curso básico, a gente não vai tocar tudo, porque nós poderíamos passar muito tempo estudando. Mas aquilo que a gente falar, aquilo que nós vamos discutir aqui nesses dias, será o suficiente para que a gente tenha, de fato, uma boa experiência com essa solenidade, para que o Pentecostes não seja só um dia na nossa vida, mas ele seja perene, tá? E se renove, claro, todos os dias, tá bom? Como eu falei, a gente vai estudar hoje sobre a instituição das solenidades judaicas. Por que estudar as solenidades judaicas? Porque a nossa fé cristã, ela tem a sua raiz no judaísmo, tá? Jesus era um homem judeu, ele veio para o povo judeu, ele é uma promessa, o Messias é uma promessa para os judeus e, pelos muitos desdobramentos da história, alcança o cristianismo, né? Que são os seguidores desse Jesus Cristo e tal. Bom, os elementos fundamentais da fé judaica são a lei, né, dada a Moisés, o tabernáculo, os sacrifícios levíticos, o sacerdócio aarônico e as festas do Senhor, as solenidades do Senhor. A gente vai se focar, claro, só nas solenidades no nosso estudo de hoje, tá bom? Toquei nisso porque todas as coisas ajudam a gente a entender a outra, tá? Essas festas, elas estão exatamente fundamentadas na lei, tá? Algumas festas tocam, uma em especial, toca essa realidade do tabernáculo. Nas solenidades são exigidos sacrifícios e junto ao povo, quem faz esses sacrifícios são exatamente os sacerdotes. Então, para você ver como as coisas elas estão entrelaçadas, tá bom? Primeiro a gente tem que entender que a festa da raiz Hag, do hebraico, significa celebração, tá? Essa mesma raiz é usada para solenidade. Tem estudioso que prefere chamar de solenidade do que de festa, até porque nós vamos perceber isso. 2 dessas festas principais,
elas têm um tom mais de solenidade, porque elas não têm um aspecto tão festivo. Elas têm um aspecto mais de introspecção, de reflexão, de meditação, e não tanto daquela alegria, tá? Então, enfim, independente do termo a ser usado, a gente entende que são momentos importantes para o povo viver a sua fé, tá? Essa raiz, ela do feminino, ela transmite uma ideia de se mover em círculo como uma dança, né? Ao mesmo tempo da ideia de uma procissão sagrada, tá? E como eles são muito felizes a usar as palavras, eles não usam à toa, tá? Algumas dessas festas são chamadas festas de peregrinação. Eram festas onde todo e qualquer judeu ele tinha que subir, peregrinar para Jerusalém. Jerusalém ficava bem no alto e eles tinham que estar lá no dia certo, no dia correto. Então, peregrinavam juntos, faziam várias caravanas, tá? Então, isso também tem um sentido. Falar de solenidade judaica também é falar de peregrinação, de dança, porque algumas solenidades têm um caráter festivo, tá? E o círculo, por quê? Porque tudo aquilo que é circular é comum, né? É feito por todos, não é feito só por uma pessoa. Uma pessoa só não faz um círculo, não é? Ok? Bom, e a gente precisa entender quem instituiu essas festas. Para isso, eu convido você, né? Já que vamos estudar, um curso com uma proposta de fundamentação bíblica, nada mais importante, né, do que pegar as nossas Bíblias. Então, Bíblia na mão, tá? Levítico 23, ok? Levítico 23. E a gente vai ver a instituição dessas festas. Essas festas são instituídas pelo próprio Deus. É o Senhor quem diz: eu desejo estas festas, tá? E elas não são colocadas como propostas possíveis. Elas entram dentro de um calendário que todo judeu precisa cumprir, tá? Estou falando dos judeus do Antigo Testamento. Com as mudanças históricas, com várias situações, alguns judeus, hoje em dia, eles não são tão religiosos, né? Segundo alguns estudiosos, tá? No sentido de eles estarem sempre vivenciando essas festas, tá bom? Uma delas, eles preservam até hoje de forma meticulosa, e eles fazem questão de fazer, dada a importância e o sentido que essa solenidade tem até hoje, tá bom? Então, pegando o texto de Levítico 23, versículo 1, nós temos o seguinte: o Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas, estas são as solenidades do Senhor em que proclamareis convocações santas. São estas as minhas solenidades, tá? Ou seja, é o próprio Deus. Versículo 1 e 2, a gente entende, é Deus quem institui essas festas, essas solenidades, esses momentos de se voltar inteiramente para Deus. E aí a gente já entra, a partir do versículo 3, na primeira solenidade, tá? As outras solenidades, elas são anuais. Essa é semanal, porque e ela é uma das mais importantes, se não a mais, no sentido de fundamentação espiritual. Por quê? Porque o espírito dessa solenidade, melhor dizendo, ela perpassa todas as outras solenidades, tá? Deus diz o seguinte: durante 6 dias trabalharás, mas o 7º será sábado, repouso completo, convocação santa. Não fareis trabalho algum. É sábado do Senhor, onde quer que habiteis. Ou seja, a primeira solenidade é o sábado santo, é o Shabat, para o judeu, tá? Shabat vem da raiz que significa cessar ou descansar. Tá? Uma tradução mais plausível seria cessação, no sentido de parar o trabalho. Não é dia de trabalhar, é dia do Senhor. Para vocês terem uma ideia,
existem 39 tipos de proibição. Não são 39 proibições, mas são 39 tipos de proibição que são dados para o sábado, ou seja, são 39 tipos de exercícios que os judeus não podem cumprir, que eles não podem fazer. Para vocês terem uma ideia, dentro dessas proibições do Shabat estão a de carregar objetos, acender fogo, escrever e cozinhar. Com as mudanças históricas, né, com a modernidade, alguns dos líderes, né, do movimento judaico, dos vários movimentos judaicos, entendem que para que eles não possam também, né, serem prejudicados dentro da cultura atual, se alguém precisa ter uma aula que ela não pode faltar e tal, ela pode comparecer na aula desde que ela não escreva, tá? Por que escrever? Por que acender o fogo? São atividades que não se podem fazer. Porque escrever é um ato de criar. Então, o sábado, como acender o fogo, você acende o fogo é um elemento de vida, né? Ou de morte, dependendo da situação. Então, tudo aquilo que pode ser entendido como um movimento de criação, ele não pode ser realizado no sábado. Por quê? Porque nem Deus criou no 7º dia. Então, o ser humano não pode criar. Se até Deus descansou para contemplar, o ser humano também é chamado para isso. E aí a gente precisa perceber a riqueza do sábado, que não é um dia de proibição, é um dia de um movimento maior, que é o movimento espiritual. Tá? Mais do que parar o trabalho, o Shabat significa para o judeu, tá? O mudar o foco do material para o espiritual. Não se faz nada, não é para ficar de papo para cima, não. Mas é para que nós contemplemos a ação de Deus. É o mesmo para o domingo, né? O mesmo dito do domingo para o cristão, ou deveria ser, né? Hoje em dia a gente já não está tão mais vivendo o domingo da forma mais concreta e mais correta, né? Que é o dia de contemplar as grandezas de Deus. É chamado Dia do Senhor, por quê? Porque a nossa prioridade deve ser a escuta, mas a escuta contemplativa. É contemplar a si mesmo, perceber-se como filho de Deus, como criação de Deus e perceber que tudo ao seu redor é graça de Deus, tá? Existiam alguns grupos que sequer acendiam luzes no sábado. O que eles faziam? Eles deixavam os candelabros acesos na sexta-feira e já aproveitavam para o sábado, para que não existisse de fato nenhum movimento, tá? Durante a semana, o judeu vive o tudur, que é o fazer tudo. E durante o sábado, no Shabat, ele vive o tubim, que é o desconectar-se com o mundo, tá? Ele se desconecta com tudo, para se conectar inteiramente com Deus e consigo, tá bom? Todas essas solenidades, assim como o próprio sábado, elas têm um caráter de memorial. Elas rememoram uma ação de Deus, tá? Continuando, dos versículos 4 até o 8, se tem a instituição da Páscoa. Tá? Capítulo 23, versículos 4 até o 8. Tá bom? E o que é que a festa da Páscoa rememora? O que é que ela traz como memorial? Tá? Ela rememora o tempo em que o povo estava oprimido no Egito. Egito, para quem não sabe, em hebraico é Mitzrayim, que significa lugar que não dá espaço, lugar da opressão, lugar da ausência da liberdade. Quando eles saem do Egito,
eles passam para a libertação. Então, eles se libertam da opressão para viver. E aí o deserto representa exatamente o lugar onde se dá espaço, onde eles podem viver com liberdade. Mas, claro, precisam viver com retidão, porque não pode se espalhar de qualquer jeito, né? E a Páscoa, Pessar, em hebraico, tem o sentido de passar por cima. Por quê? Passar por cima de quê? Tá? Quando Deus, na noite que ele vai libertá-los do Egito, ele pede que eles façam sacrifício com o cordeiro e com sangue eles marquem as portas das suas casas. Então, o anjo do Senhor passava por cima das casas e acabava matando só os primogênitos dos egípcios e não o dos israelitas, tá bom? Então, o símbolo da festa é o cordeiro, o primogênito, né? Que a gente que marca com sangue, né? E a gente vai ver melhor sobre a Páscoa ainda mais para frente, tá bom? E nessa solenidade da Páscoa, eles comiam os pães sem fermentos. Por quê? Porque não dava tempo levedar, tá? Já que eles tinham que sair, né? Corre mesmo, então eles acabavam comendo, né? Foram instruídos para comer os pães sem fermentos. Então, quando o judeu ele vai rememorar, ele vai celebrar a sua Páscoa, é esse pão que ele come, tá? Por isso que o pão que a gente come na Eucaristia é também um pão sem fermento, né? As hóstias que nós consumimos na Eucaristia, tá bom? Então, esse evento está ligado diretamente à questão da aliança, assim como a festa de Shavuot, que é a nossa festa de Pentecostes, tá bom? Esse nome Pentecostes, ele vem do grego, porque os judeus, né, que estavam na diáspora, que se dispersaram, que não moravam mais em Jerusalém, eram de língua grega, eles chamavam essa festa do 50º dia. Hoje é o Pentecoste, certo? Pentecoste é 50º dia. 50º dia desde a festa da Páscoa. Celebrou a Páscoa, do dia seguinte até o dia de Pentecostes se contam 50 dias. Então, por isso é o 50º dia. E ela está totalmente ligada à festa da Páscoa. Então, ela pode ser chamada também de festa das semanas, festa das colheitas. Por quê? Porque eles ofereciam, a gente vai ver mais na frente, as primícias, certo? Das suas colheitas. E, além disso, se celebra a instituição da lei, a instituição da Torá. Então, é uma festa totalmente ligada com a aliança. Páscoa e Pentecostes fazem parte do mesmo ciclo festivo, tá? Deus liberta no meio do caminho da aliança, tá? E eles vivem a Páscoa, passam esses 50 dias, eles celebram esse caminho de libertação, esse caminho de vitória e de aliança, tá? O símbolo da festa, tá, é o fogo. Por quê? Porque uma coluna de fogo subiu, né? Aliás, desceu sobre a montanha onde foram instituídas, né? Onde Moisés estava, o Monte Sinai, e cobriu, tá? A nuvem, né? A fumaça foi cobrindo, a Shekinah de Deus foi cobrindo toda a montanha, tá? Então, por isso o fogo é o elemento dessa Páscoa. A festa de Pentecostes ela está instituída também no capítulo 23, dos versículos 15 até o versículo 22, tá bom? Não vou ler tudo, né? Você vai acompanhar, você vai ler na sua Bíblia, tá bom? Aí a gente entra na terceira solenidade, que é chamada Yom Temá, tá? É a mais curtinha, que na verdade é uma solenidade em preparação para uma outra, ok? Que é isso? A gente vai ler, porque é mais curtinho, do versículos 23 a 25. O Senhor falou a Moisés, dize aos israelitas, versículo 23, no 7º mês, no 1º dia do mês, tereis um dia de repouso, dia memorial com toque de chofar e convocação santa. Não fareis nenhum trabalho servil e apresentareis uma oferta queimada ao Senhor.
Uma coisa que preciso dizer, que não posso esquecer, é que todas essas festas, essas solenidades, são consideradas como Shabat, ou seja, é dia de não fazer nada, é dia de se voltar inteiramente para o Senhor, tá bom? Bom, o que é o shofar, gente? O shofar é uma trombeta que servia para alertar o povo. Se a gente fosse comparar, não são essas trombetas que a gente tem eletrônicas e tal, né, mais modernas. É como se fosse um berrante mesmo. Eles eram feitos de chifres de animais, e aí eles serviam tanto para alertar os judeus que estavam no deserto, caminhando, né, que precisavam levantar acampamento. O shofar vai tocar, comecem a arrumar as coisas, tocou de novo, hora de levantar acampamento. E também quando eles estavam em situação de guerra, olha, fomos invadidos, então vamos nos organizar para, né, guerrear e tal. Então o shofar tem esse sentido de alerta, tá bom? E qual é o sentido que nesses 10 dias o shofar quer alertar, né? Quer alertar do quê? Do anúncio do dia do juízo, que é um dia especial que já é outra solenidade. Tá bom? Hoje em dia os judeus celebram essa data como o Ano Novo Judaico, né? A Rosh Hashanah, tá bom? Então eles tocam essas trombetas durante 10 dias, são trombetas em preparação, são dias de introspecção, dia de reflexão, para se perceberem diante de Deus. Aí a gente entra no famoso dia da expiação, que digo famoso porque é muito conhecido, que é a festa que até hoje eles mais cumprem, mais respeitam, porque para eles tem todo um sentido especial, que é o Yom Kippur, tá? Que é o grande dia do perdão, tá? E aí eles cumprem os vários Kippurins, Kippurim, na verdade, que são as muitas expiação, tá? Ele acontece no 10º dia do 7º mês e toda a explicação detalhada desse dia está em Levítico 16, tem todos os detalhes, tá bom? E o que significa esse Yom Kippur? Todos os sacrifícios que eles fazem durante o ano, pequei, vou cometer esse sacrifício, vou fazer esse sacrifício porque cometi tal pecado e tal. Como eles usavam sangue, certo, dos animais, então aquele sangue tanto manchava os altares, quanto manchava o véu que tinha no templo. O véu que separava o Santo dos Santos, que era um lugar que uma vez por ano, exatamente no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote, e somente ele, nesse único dia no ano, podia entrar. Então, todos os outros pecados era como se eles continuassem ali, manchando aquele lugar. Então, no dia do Yom Kippur acontecia a grande purificação, tá? Kippur significa cobrir. Ou seja, é como se Deus, naquele dia, cobrisse todos os pecados, apagasse todos os pecados, tá bom? Tem gente que diz que é praticamente o mesmo sentido do kippah, né? Aquele objeto que os judeus colocam na cabeça, que vai cobrir. E o cobrir do Yom Kippur é no sentido de apagar. Deus vai apagar os pecados. Ele vai esquecer. Então, o símbolo é exatamente o véu, porque o véu que separava, depois de cumprir alguns rituais, o sumo sacerdote vai até o Santo dos Santos, atravessa o véu, ou seja, aquilo que durante todo o ano é intocável, ele é tocado e gera, claro, um grande efeito, um efeito de purificação. Tá? Por isso, eles levam muito a sério o Yom Kippur. Por quê? Porque eles precisam, além de pensar e refletir sobre os seus pecados, é também um momento de grande reconciliação. Para quem quer viver bem o Yom Kippur, precisa estar reconciliado com os próprios irmãos. Tá? É uma festa não só de reconciliação com Deus, mas também reconciliação com o outro. Não vive um Yom Kippur por completo aquele que não se reconcilia com os seus irmãos, tá? Então, o mandamento por trás disso, do Yom Kippur, é o de afligir as almas, não no sentido de deixá-las com medo, mas no sentido de deixá-las introspectas,
poxa, vamos refletir o que estamos fazendo, que grandes pecados nós temos, ou eu tenho, nós como povo temos, para que a gente seja purificado, para que Deus realmente possa cobrir, tá? E, claro, sempre com o propósito de viver uma vida nova, porque não é, pronto, vou me livrar desses pecados, não, é viver uma vida nova, tá? A última festa, tá bom? No texto de Levítico aqui, o dia da expiação está instituído nos capítulos 26, os versículos 26 até o 32, e a gente entra no último, que é a festa das tendas, que vai dos versículos 33 até o versículo 43, tá bom? A festa das tendas, ou festa dos tabernáculos, a Sukkot, é chamada festa das tendas por quê? Porque ela rememora o período em que o povo judeu, né, os israelitas, estavam caminhando no deserto e eles moravam em tendas, tá? Mas eles não celebram só as suas próprias tendas, eles celebram a tenda do encontro. Nesse período, no meio do acampamento, ficava exatamente a tenda do encontro. Vocês, né, quem já teve a oportunidade de ler e estudar bem o Êxodo, né, e sabe como foi esse caminho e tal, o Números também fala muito bem disso, e lá no texto, né, fala de que a tenda estava bem no meio, e aí Moisés ia lá, né, Moisés, né, passou um tempo que teve que cruzar o véu e tudo, né, porque ficou tocado por toda aquela graça. Então, é o tempo em que Deus morava junto com eles nas tendas. Então, essa também é uma festa de peregrinação, né, e alguns judeus, né, celebrando essa festa, passam alguns dias nas tendas para realmente viver essa realidade, tá? Mas, como eu disse, mais do que celebrar um jeito diferente de moradia, porque esse não é de fato o sentido, eles celebravam a presença de Deus no meio do seu povo, tá? E aí, nessa festa, eles entoavam o cântico, uma passagem de Isaías, capítulo 12, versículos 1 ao 4, celebrando a grandeza e a presença de Deus, né, no meio do seu povo. Uma coisa que eu não posso esquecer de falar é que eles entoam alguns salmos, são chamados salmos de subida, tá? Na nossa Bíblia, eles estão elencados entre o Salmo 120 e o 134, que eram salmos cantados quando eles estavam subindo em peregrinação para Jerusalém. O calendário judaico é um calendário lunar. Eles celebram, né, suas festas de acordo com o calendário da lua. Os meses, né, do ano, eles mudam de acordo com as fases, com os períodos da lua. Tá? E como eu disse, essas solenidades elas fazem parte de toda uma narrativa. Todos esses momentos, eles convocam em todos, são uma convocação a rememorar a ação de Deus. Um Deus que fez com eles uma aliança de libertação, que compromete a uma vida nova. Para que essa vida nova aconteça, eles precisam repensar a sua vida para se entenderem como pessoas, como lugar da presença de Deus. Aí a gente tem uma síntese, né? Eu sou liberto, fiz uma aliança com esse Deus que é um Deus da aliança, me dá tempo para pensar, eu reflito, decido mudar de vida e aí eu me torno um novo lugar, moradia de Deus, presença de Deus no meio dos homens. No meio disso está Pentecostes, que mesmo com o passar do tempo, mesmo com a releitura cristã, ela não perdeu, né? Até porque o cristianismo ele não vai tirar nada, ele vai plenificar todas essas coisas. Então, celebrar Pentecostes é celebrar a nossa responsabilidade de sermos presença de Deus. Presença de Deus que atua na história, presença de Deus que gera vida nova, presença de Deus que conserva a nossa aliança, tá? Eu vou estar sempre deixando um exercício para vocês, para que a gente possa, né, não só ficar preso ao vídeo. Vocês vão ler, tá? Levítico,
capítulo 23 todo, que vai falar de toda essa instituição, né? O versículo 44 termina: e Moisés promulgou para os israelitas estas solenidades do Senhor, são festas que o próprio Deus. E se a gente for parar para refletir, nós cristãos, nós bebemos muito dessa raiz, dessa solenidade, tem delas, além de algumas que são assumidas por nós, como a Páscoa e o próprio Pentecostes, o espírito de algumas dessas solenidades, inclusive, tá? Essa ideia mais original do sábado, mesmo não sendo o sábado nosso dia santo, ela persiste também no nosso modo de viver a nossa fé, tá? Então leiam, meditem, reflitam e façam essa caminhada do povo por meio dessas festas, tá? A gente não coloca elas só para esboçar conteúdos, para mostrar conteúdo, mas para que a gente entenda que cada solenidade que nós celebramos não é só um dia de colocar uma decoração diferente, não é só um dia de colocar um elemento diferente na liturgia. Cada elemento ali colocado, cada elemento presente, ele tem um significado. Cada elemento ali presente, da cor da toalha da liturgia, ao elemento colocado, seja uma vela, né, um círio, como a gente coloca na Páscoa, tem um significado. O mais importante de todos, que é o espírito que movimenta essas solenidades, é a de que nós precisamos voltar os nossos corações para o Senhor. Nós muitas vezes assumimos as nossas solenidades, nós cristãos, como um mero feriado. É dia de ficar em casa. É dia de ir para a praia, né? Quem mora em cidade litorânea, eu vou para a roça. Eu que estou aqui, né, numa cidade que não tem praia, enfim, moro mais no campo. É possível fazer isso, não é pecado. Mas tudo isso deve ser feito em conexão com o Senhor. Né? Eu costumo dizer, uma coisa é o feriado civil, outra coisa é o dia santo, tá? E o que o dia santo diz? Que eu preciso santificar o meu dia para o Senhor. Santificar o dia para o Senhor não é cumprir só a obrigação de ir para a missa e depois eu fazer o que eu quero, mas é estar em conexão, é estar unido ao Senhor, tá bom? Eu espero que essa primeira pista nos faça refletir sobre o domingo que se aproxima, que é o domingo de Pentecostes, e que a gente possa, de fato, ter um dia solene, um dia totalmente voltado para o Senhor. Tá? Eu espero que você tome muito proveito, uma boa semana, um bom resto de semana para vocês, e sobre esse estudo a gente se vê na próxima semana.